Nós vamos tecer alguns comentários hoje a respeito da nossa doutrina, a respeito do Espiritismo como doutrina consoladora. Numa singelíssima homenagem ao nosso codificador, que ontem ainda consta e constará pela eternidade afora, nós sabemos, a data de uma das suas encarnações. Essa encarnação, comemorada no dia 3 de outubro, faz com que nós, aprendizes dessa doutrina, nos reverenciemos a esse grande mestre. E com esse ensejo, então, nós vamos optar aqui pelo consolo do Espiritismo. O consolo que nós encontramos no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Esse capítulo 6, peculiarmente, um dos menores, ou talvez o menor, ele tem duas citações evangélicas que Kardec houve por bem extraídas do Evangelho de Mateus e do Evangelho de João. Sendo que do Evangelho de Mateus, ele selecionou o jugo de Jesus e do Evangelho de João, a promessa do Consolador. São pequenos trechos que os irmãos, claro, todos conhecem, que o codificador seleciona. Em muitos trechos, ele junta evangelhos diferentes, mas sem fugir ao contexto, sem fugir à ideia principal que ele quer destacar na respectiva lição evangélica. Então, vejamos apenas para recordarmos o trecho de Mateus, que está no capítulo 11, versículos 28 a 30, o jugo de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Esse é o primeiro trecho do Evangelho de Mateus. O trecho de João, a promessa do Consolador, Kardec extraiu o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Esses são os dois trechos, meus irmãos, destacados pelo codificador, que numa das infinitas análises, modestos estudos fizemos para extrair do primeiro texto aquele convite sublime de Jesus. É um convite constante, perene a todos nós. E esse convite
dirigido a todos nós, é um convite em que Jesus destaca a questão de estarmos todos nós aflitos. Aqui é um detalhe muito importante, porque poderá, eventualmente, alguém entender que não está aflito. Por que Jesus está me chamando aqui, me convidando? Eu não estou aflito, eu estou bem, eu tenho excelente condição financeira, eu estou sadio, eu faço o que eu quero, eu não tenho aflição. É uma possibilidade. Mas aqui nós não vamos encarar a vida material como Allan Kardec sempre nos lembra, sempre enfatiza. Tudo que nós aprendermos, tudo que nós buscarmos no Espiritismo é sempre, prioritariamente, a vida futura, a vida espiritual que merece a nossa principal atenção. Então, essa aflição aqui, por mais que materialmente estejamos bem, tranquilos, sem dívidas, sem enfermidades, sem dificuldades quaisquer, nós precisamos aqui crer, acima de tudo, na vida futura. E é essa crença que vai fazer com que nós possamos realmente receber, ser dignos de atender esse convite tão sublime e permanente de Jesus, quando Ele nos chama: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porém, não foi, nós sabemos, não foi à toa, não foi por acaso, não foi por descuido ou qualquer outra desculpa, que o texto de Jesus se refere à aflição. Porque ele já havia nos falado antes em aflição. Tanto que também no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, os irmãos devem se lembrar que Jesus disse: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então vejamos que Jesus já falara de aflição, já nos prevenira de aflição. Então, esse convite aqui está corretíssimo. Por quê? Porque Jesus é a nossa salvação. Ele é que está no leme do barco da nossa vida. Então, essa aflição aqui tem uma razão. Mas o que o Espiritismo explica dessa razão? Passemos agora ao segundo destaque do texto evangélico, para então depois englobarmos os dois e chegarmos então ao porquê do consolo da nossa doutrina. O segundo texto, ele tem também uma, vamos dizer assim, uma pequena licença poética para que nós possamos ver com uma outra visão, talvez uma análise assim mais simples, mais modesta, por que Jesus se refere daquela forma, iniciando inclusive daquela forma que começa. Porque Jesus diz o seguinte: se me amais, nós temos aqui uma condicional, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Inicialmente, nós podemos interpretar da seguinte forma: em lugar dessa condicional, se, qual seria uma outra forma
gramatical, vamos dizer assim, para ficar mais acessível à nossa compreensão, para que a gente entendesse melhor. Igual o aluninho, quando está conversando, você tem que falar bem na linguagem dele, senão ele não vai entender. Então, em vez de falar assim, se me amais, poderíamos imaginar Jesus dizendo assim, já que você me ama, observe os meus mandamentos. Porque se me amais, será que nós vamos ficar bem se Jesus não tiver certeza que nós o amamos? Porque ele pergunta, é muito modéstia de Jesus perguntar se. E onde que nós vamos colocar, ou como se diz, vamos colocar a cara? Jesus nos perguntar se nós o amamos, é claro que nós amamos, mas, olha só a lição. Então, já que você me ama, observa e cumpra a minha lei. Não é isso que ele disse? Me amais, guardai os meus mandamentos. Então vamos entender assim, se Jesus estiver assim, cara a cara com a gente, e nos perguntar, fulano, já que você me ama, cumpre a minha lei, guarda os meus mandamentos. Olha só, Jesus chegando, se rebaixando até nós para nos dizer isso, implorar isso, é quase que um apelo de Jesus. Já que você me ama, cumpre a lei de amor, né? Agora, essa, se foi uma espécie de súplica de Jesus para nós, né? Se me amais, cumpra a lei de amor. Ele também, nessa súplica, ele rogou por nós, ele rogou ao Pai que nos enviasse um outro Consolador. Por quê? Porque já estava se aproximando o seu retorno ao Pai Celestial. Então, ele, como o primeiro Consolador que veio até nós, não nos iria deixar órfãos. Por isso ele rogou ao Pai, e o Pai o atendeu, nos enviando outro Consolador. Só que esse outro Consolador não permaneceria conosco como Jesus, porque Jesus esteve aqui encarnado conosco, ele conviveu conosco. Já esse outro Consolador iria ficar conosco, iria estar em nós. Olha a força desse verbo, estar em nós, eternamente. O que significa que é um Consolador perene, mas sem que passe pela ideia de ninguém que há uma divisão aí. Não há divisor de águas entre o primeiro e o segundo, e sim aqui uma união eterna, uma simbiose, porque é uma união simbiótica. Procura Jesus, encontra o Espiritismo. Procura o Espiritismo, encontra Jesus. Ou seja, esse é o Consolador, o Espírito de verdade. Mas, se o Espiritismo tinha que vir mais tarde, por que mais tarde? Porque à época de Jesus, nós, enquanto humanidade, não estávamos no grau de compreensão, na abertura de mente, capaz de assimilar as lições de Jesus. Tanto que as suas parábolas, para nós, crianças espirituais daquela época, e muitos ainda continuamos no jardim da infância, nós não entendíamos. Não entendíamos, mesmo sendo as lições transmitidas por Jesus em forma de historinhas. Parábolas são historinhas. Então,
foi preciso que esse outro Consolador viesse mais tarde, para dentro também da misericórdia divina, dando uma oportunidade a todos nós de amadurecermos, de crescermos em inteligência, em maturidade, a ponto de chegar, então, à época prevista, e então esse outro Consolador pudesse vir nos ensinar todas as coisas, relembrar o que Jesus nos dissera. Porque muitos de nós esquecemos, não compreendemos, não valorizamos, cada um com a sua desculpa. E aí então vem o Espiritismo. Mas o que o Espiritismo nos oferece? Muitos podemos dizer, quando a gente quer saber alguma coisa que não sabe da vida espiritual, a gente procura lá no Livro dos Espíritos e sempre tem alguma coisa. Isso de modo assim, bem simplório. Mas que dentro dessa simplicidade já tem uma grande verdade. Já é um amadurecimento, sim. Uma vez que o Livro dos Espíritos, a primeira obra básica de Allan Kardec, contém todas as respostas para todas as nossas dúvidas. Agora, é preciso também que nós saibamos perguntar. O Consolador está aí para todos nós. Mas sabemos perguntar? Então precisamos conhecer as nossas dúvidas, conhecer os nossos questionamentos para poder encontrar as respostas. Por isso, Joana de Ângeles, numa entrevista que consta de um capítulo do livro Semeador de Estrelas, Sueli Caldas Chuveto, tem uma pergunta lá feita por Divaldo para Joana, e a Sueli transcreve, que a Joana de Ângeles fala difícil, os livros dela falam difícil, né? É uma linguagem difícil. E ela contesta, assim, bem suavemente, ao modo de Joana, ela diz que o Espiritismo é, acima de tudo, uma doutrina de cultura. É muito bom relermos aquele capítulo, logo no início. Por que cultura? Porque Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, questão número 1 do Livro dos Espíritos, nos capacitou com inteligência. Nós somos seres inteligentes. E por que não desenvolver, não aprimorar, não utilizar a nossa inteligência, já que o nosso progresso é um progresso essencialmente espiritual? E aí vem, então, o livre-arbítrio de cada um. Porém, o Espiritismo nos oferece respostas para todas as nossas dúvidas. Mas, em destaque, 4 aqui para ilustrar, 4 questões. A primeira, o Espiritismo chama os homens para a observância da lei, ou seja, o jugo de Jesus. A observância da lei de amor. O Espiritismo chama a todos nós para essa observância da lei. 2. O Espiritismo ensina todas as coisas, todas, explica tudo o que Jesus nos disse por parábolas. 3. O Espiritismo levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Certos mistérios. Ou seja, de onde vim? Para onde vou? Por que estou na Terra? Questionamentos que encontraremos nas obras básicas. O Espiritismo nos responde. Porque é muito comum, é normal para quem ainda não conhece a doutrina espírita ter questionamentos dessa natureza. Principalmente quando já estiver
naquele limiar da curiosidade, da saturação com a vida material e começa a abrir a janelinha para algo mais além da matéria. Aí começa, de onde eu vim? Da barriga da mamãe? Só? Mas e quando eu era uma sementinha? De onde que veio essa sementinha? E antes da sementinha eu já existia? Eu estava em algum lugar? E daí por diante. E finalmente, o número 4 aqui, exemplificativo do que o Espiritismo nos oferece. O Espiritismo, ele traz a consolação suprema dos deserdados da terra. E a todos, literalmente todos, que sofrem. Mas o Espiritismo também aponta a causa justa e o fim útil de todas as nossas dores. Todas, isso aí é bom ficar bem claro. O Espiritismo aponta a causa justa e o fim útil de todas as nossas dores. Por isso Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Né? Só que nem todos nós sabemos por que sofremos. Né? Por quê? Mas o Espiritismo nos mostra esse porquê, nos demonstra, nos comprova, nos ensina, nos explica todas essas causas dos nossos sofrimentos. Principalmente porque nós precisamos ter mesmo firme conosco a convicção de que estamos aqui na Terra temporariamente. Porque a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E pela misericórdia de Deus é que nós reencarnamos tantas e tantas vezes quantas forem necessárias, até que nós consigamos limpar, higienizar, educar o nosso perispírito, que é ele que acumula toda sujeira da nossa mente, dos nossos atos, em existências e mais existências. Então é essa educação, é essa higiene, é esse trabalho constante que nós temos que perseverar, sem titubear, vida após vida, sempre deixando claro que vida é a vida espiritual, é uma só. Mas comumente nós já estamos assim, já faz parte da nossa cultura, do costume, chamar a nossa existência de vida, né? Então, quando misturamos aí eventualmente, fica bem claro para todos, né? Mas de vez em quando a gente destaca existência. Bom, então, qual é a causa dos nossos sofrimentos? Então, há algumas etapas aí a serem superadas para que nós consigamos, pelo menos, abrir as cortinas desse mundo novo. Primeiro, nós precisamos conhecer as causas. E esse conhecimento vai fazer com que nós hajamos igual a quando conhecemos uma pessoa pela primeira vez. Então, pela primeira vez, pode haver um impacto, bom ou não, pode haver uma reação alegre, enfim, várias reações. Por quê? Porque é o novo. E o novo, o desconhecido, sempre gera um certo impacto em nós. Conhecendo, nós precisamos entender. Porque o entendimento é que vai, então, dando os toques necessários naquele já conhecido. Depois, aceitar como aquela situação é, como aqueles fatos estão, como aquela pessoa é. E, finalmente, abraçar aquela causa, abraçar aquela amizade, abraçar aquela novidade.
Por quê? Porque conheceu, entendeu, aceitou e finalmente abraçou. É isso que nós fazemos com a doutrina espírita. Ou pelo menos alguns fazem, não é? Quantos num público espírita não deixam de ir a uma missa, a um casamento, a um outro ritual de qualquer religião, pelos seus motivos. Pelos seus motivos, mas ele não deixa de ir. A sua casa é aqui. Mas chega um ponto em que nós precisamos nos definir. Não sei, fica ao critério de cada um, mas Divaldo Pereira Franco, que eu sempre uso de modelo e ilustração, ele não vai a casamentos religiosos, por exemplo. E ele foi sincero, não vou, eu sou espírita. Se eu estiver lá, eu não vou aproveitar aqueles rituais, aquelas liturgias lá peculiares. Eu não vou aproveitar. Então ele prefere não ir. Quer dizer, Divaldo Franco, agora nós, né, aqui embaixo. Mas é um ensinamento de uma pessoa como Divaldo, grande médium, que poderá nos reforçar aqui quanto a aceitarmos, a abraçarmos a causa espírita, aceitarmos os nossos sofrimentos e irmos atrás do porquê sofremos. E é esse porquê que nos persegue. Mas nos persegue para ser um motivador que nos impulsiona a ir às fontes seguras para saber o porquê. Por isso a Casa Espírita recebe tão acolhedoramente todos os irmãos, principalmente os novatos que nunca aqui não conhecem, né? Nunca vieram, porque aqui é um mundo novo. Aqui a doutrina mostra as razões e compreende o sofrimento alheio, compreende e acolhe, né? E aí, também, para essa questão do sofrimento e do consolo, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo uma página maravilhosa. Aliás, qual que não é maravilhosa, né? Mas está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a página se intitula Bem e Mal Sofrer. E o Espírito Lacordaire, nessa instrução, ele tem uma frase belíssima que nos incentiva, nos ergue lá do fundo do poço, quando ele diz: bem-aventurados serão os aflitos, que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Aí nós lembramos o que Jesus disse: repouso, vinde a mim, que terá o quê? Repouso para vossas almas. Esse é o repouso. Mas nós temos que saber sofrer. Não é masoquismo, não. Ah, eu estou sofrendo, eu estou com essa enfermidade. Ah, é porque Deus quer. E cruza os braços e fica curtindo a dor. Não, não é isso. Muito pelo contrário. Olha o uso da inteligência. Atrás dos recursos. Vamos atrás dos recursos. Todos que pudermos. Por quê? Porque o nosso corpo físico é o nosso bendito vaso que acolhe o nosso espírito. E como nós vamos progredir espiritualmente em um corpo enfermo, se podemos cuidar dele, se podemos zelar da sua estrutura, do seu funcionamento? Então, esse é quem com alguma enfermidade, esse é o que sabe sofrer bem. Ou seja, com conhecimento de causa. Por que sofre? Não é por acaso e nem é à toa. Voltamos novamente. Tudo tem uma causa espiritual, remota ou próxima. A não ser também
nos casos em que na própria existência a pessoa desobedece todo o bom senso, todo o equilíbrio e provoca já nesta existência o seu sofrimento. Então, Lacordaire, com muita propriedade, nos dá essa bela lição e que nós então despertemos para a fé. A fé principalmente na justiça e na misericórdia divina. O livro Justiça Divina. Justiça divina para todos nós, que inclusive faz com que nós nos lembremos de Maria, Maria Santíssima, quando o anjo do Senhor foi lhe anunciar o nascimento de Jesus. E ela diz simplesmente: cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Então, meus irmãos, mesmo que nós estejamos assoberbados de dores, enfermidades, dificuldades, sofrimentos, tenhamos fé. Porque tem um adágio popular: a dor não bate na porta do vizinho, se ela é para nós. Então, o que vier até nós, o endereço é certo, está certo. Agora, cumpre a cada um de nós trabalhar, conhecendo aquela dor, aquela causa, entendendo, aceitando e se consolando nas verdades eternas da nossa doutrina. Não é? Porque quando se fala em dor também, apenas para ilustrar, é de conhecimento de muitos irmãos, praticamente podemos dizer todos. É uma frase magistral do espírito amigo que nós já sabemos que é Joana de Ângeles. Aquela frase inicial, capítulo 9, item 7, a paciência. Joana de Ângeles nos diz: a dor, e aqui qualquer dor, dor moral, dor física, seja ela qual for, dor de perda de entes queridos, qualquer dor. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Só nessa primeira parte, nós já nos reerguemos, nós já saímos daquela dor curvada, nós já nos erguemos para saber que somos eleitos de Deus. Deus já nos elegeu. Olha que maravilha! Então, se estamos com dores, é porque somos eleitos de Deus. Olha o conselho maravilhoso dela: não vos aflijais. Novamente a aflição. Está vendo como a aflição pontua tudo que nós falamos sobre o Consolador prometido? Não vos aflijais, ou seja, não fiquem aflitos quando sofrerdes. E o que fazer em lugar disso? Antes de nós nos deixarmos tomar conta pela aflição, antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo, planeta Terra, neste mundo, vos marcou para a glória do céu. Todos nós, aflitos da terra, estamos marcados pela dor para a glória do céu. E aqui há, como dissemos anteriormente, dores e dores. Agora, não há ausência de dores. Senão não estaríamos aqui encarnados, não é? Mas será que o Espiritismo é só consolo? Só consolar? Só carregar no colo? Passar a mão na cabeça? Não. E a nossa parte? E a nossa parte, né? Aí poderemos também raciocinar o seguinte: a escola
é uma maravilha, a escola da vida é uma maravilha. O mestre Jesus, incomparável, único. Mas tem o dever de casa. Então é imprescindível, pelo menos, duas coisinhas. Primeiro, mudança de comportamento. Segundo, a educação do espírito. Agora, essas duas coisinhas, elas acontecem de dentro para fora. Não é comprando numa loja, mandando fazer e vestindo. Não. São de dentro para fora. E aí, o que vem favorecer isso? Estudo. Os estudos da casa espírita, os estudos em grupo, individuais, qualquer tipo de estudo. E trabalho no bem. Qualquer tipo de trabalho no bem. Mesmo fora da casa espírita. Não precisa ser só na campanha do quilo, só na visita fraterna. Não. Qualquer trabalho no bem. Principalmente, vou registrar muito bem aqui, porque depois eu vou fazer um pequeno lembrete. Principalmente o trabalho no bem anônimo. Anônimo, sem disfarce, sem contar secretamente para alguém que sabemos que vai espalhar, porque não aguenta guardar segredo. Esse é o grande desafio do trabalho no bem, né? E outra coisa também é nos afastando dos maus hábitos, porque todos os nossos maus hábitos, nós temos consciência deles. Nós sabemos quais são. Não adianta tentar corrigir o próximo, né? E dentro de nós, né, está aquele sininho tocando de alerta ali, sinal vermelho. Por quê? Porque nós fazemos pior do que aquilo. Então, é muito importante esse detalhe. Todavia, há também uma outra forma de mudança, que é o nosso medo. Todos nós temos medo de alguma coisa. Isso é inegável. Agora, também, muitos de nós ainda somos incrédulos. Incrédulos e medrosos. Aí a nossa fé vacila. Uns não acreditam. Então, já descarta. Mas outros têm medo. Por exemplo, eu fui lá no centro espírita, eu vi lá uma palestra, o expositor falou isso e isso, eu fiquei com medo, eu nunca imaginei aquilo. Então, isso pode ser também um alerta. Um alerta para nós darmos oportunidade a nós mesmos de descobrir, de encarar, de procurar usar a inteligência para aprender um pouco mais. Mas eu quero chegar aqui na parte do medo, porque o medo tem tudo a ver com a fé. Porque quem tem fé não tem medo. E compreendendo então o porquê das nossas dores, no dolmen, aquelas pedras bonitas que formam o túmulo de Kardec, tem uma frase que não é da autoria dele, é de belgas, se não me engano, frase muito conhecida e que se encaixa perfeitamente para ilustrar aqui o nosso tema. Lá está escrito, em francês, mas em português: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Vejam aí a sucessão do que nós somos agraciados por Deus. Nascemos, morremos, renascemos ainda, progredimos sem parar. Essa é a lei. E para ilustrar, apenas para uma exemplificação modesta,
Eu não vou dizer os nomes, mas cada um acolha o que achar melhor. Dentro dessa frase, eu peguei cada uma das expressões, cada um dos verbos e fiz uma frasezinha, uma mensagenzinha. O primeiro verbo, nascer. Isso é para todos. Que bom você nascer nesta reunião espírita, compreendendo-se que seu nascimento ocorreu por sua opção em conhecer e compartilhar do amor fraterno que a todos envolve nesta casa de Jesus. Nascer é aparecer, surgir. Tudo isso é nascimento. Uma flor, quando desabrocha, ela nasce. Então, todos nós aqui nascemos hoje, agora. Morrer. Que bom você se esforçar por deixar morrer em você, gradativamente, gota a gota, o orgulho, o egoísmo, o ciúme, a inveja, a vaidade, a prepotência, a falsidade e tantas outras fraquezas que insistem em se albergar em nossos corações. Renascer ainda. Que bom você renascer ainda após cada testemunho dirigido a Deus. Principalmente nos momentos em que é testado a caminhar sobre espinhos, ou quando um ente muito querido é chamado por Deus, independente da idade, da saúde, enfim, da desculpa que a morte tem. Que bom você cair em si e reconhecer que as lutas, dores, dissabores, privações, angústias e aflições de cada dia são os caminhos para progredir sem cessar. Pois isto é sinal de que você começa a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, vindo a ser, portanto, vitorioso a cada luta, mesmo que aos olhos do mundo fique destruído, despedaçado, vencido. E para fechar essa frase, que bom você despertar a vontade de se converter para o Cristo, deixando-se clarear pelas luzes do Espiritismo, estudando Kardec, vivendo Kardec, visto que tal é a lei, que a todos comanda na jornada evolutiva, consolando, instruindo e amando. Esta é a frase de Kardec, que também podemos criar na imagem, na mente, a seguinte imagem. Certamente deve ser conhecido já por alguém. Nós estamos numa grande fila aqui na Terra, cada um esperando a sua vez de voltar ao Pai, de atender ao chamado do Pai. Concordam? Todos estamos numa fila. E eu encontrei um poema muito interessante, intitulado Estamos Todos na Fila. É da poetisa Lia Luft. Ela é do Rio Grande do Sul. E olha o que ela diz. A cada minuto, alguém deixa este mundo para trás. Não sabemos quantas pessoas estão na nossa frente. Não dá para voltar para o fim da fila. Não dá para sair da fila. Nem evitar essa fila. Então, enquanto esperamos nossa vez, faça valer a pena cada momento vivido aqui na Terra. Tenha um propósito.
Motive pessoas, elogie mais, critique menos. Faça ninguém se sentir um alguém do seu lado. Faça alguém sorrir. Faça a diferença. Faça amor. Faça as pazes. Faça com que as pessoas se sintam amadas. Tenha tempo para você. Faça pequenos momentos serem grandes momentos. Faça tudo o que tiver que fazer e vá além. Viva novas experiências. Prove novos sabores. Não tenha arrependimentos por ter tentado além do que devia. Por ter valorizado alguém mais do que deveria. Por ter feito mais ou menos do que podia. Tudo está no lugar certo. As coisas só acontecem quando tem que acontecer. Releve. Não guarde mágoas. Guarde apenas os aprendizados. Liberte o rancor. Transborde o amor. Doe amor. Ame, mesmo quem não merece. Ame, sem querer receber nada em troca. Ame. Pelo simples fato de você vibrar amor, isso já é ser amor. Mas sempre ame a si mesmo, antes de qualquer coisa. Esteja preparado para partir a qualquer momento. Você não sabe o seu lugar na fila. Então, se prepare para deixar aqui apenas boas lembranças. Suas mãos vão embora vazias. Não dá para levar malas, nem bens. Se prepare diariamente para levar consigo somente aquilo que tem guardado no coração. Muito obrigada a todos, muita paz em seus corações.